Falo que são 3 palavras-chave para a gente sobreviver no período pandêmico. A primeira, Márcio e Patrício, é muito importante a gente entender a empresa e bolar estratégias. Qual a estratégia que eu tenho para trazer o público de volta para o meu estabelecimento? Como atrair ele? Então, se eu não conheço a minha atividade, isso se torna muito difícil, porque eu vou estar dentro de um período crítico que as pessoas, querendo ou não, estão controlando os seus gastos e o que vão consumir. Então, é muito importante, primeiramente, eu conhecer a minha atividade profundamente e pensar quais a estratégia para trazer essa clientela de volta. Porque eu trazendo a clientela de volta, eu consigo movimentar novamente toda aquela parte econômica e financeira do meu estabelecimento. O segundo ponto que eu falo que é muito importante é a liderança. Como eu poder trazer essa clientela, mas também incentivar os meus colaboradores a serem parceiros. Porque se eu tenho colaboradores parceiros, isso auxilia no desenvolvimento da minha atividade, facilita a minha estratégia ser efetivada. É muito interessante porque muitas pessoas me perguntam essa questão de liderança. Eu digo que é no momento de crise que a gente descobre quem são os grandes líderes. E como eles desenvolvem essa atividade, como eles vão fazer para, como eu posso falar, motivar a sua equipe e dizer, ó, gente, vamos crescer, vamos fazer o negócio dar certo, porque vocês são meus parceiros, meus colaboradores, o negócio é nosso. Então, isso atrai a clientela de volta, porque o colaborador, quando ele está incentivado, ele vai trazer aquela visão ali de pertencimento, de dono, né? Que a gente sempre fala. Isso auxilia muito no período de crise. E o terceiro ponto é a questão do crescimento dos lucros. Às vezes a gente está tão acomodado na atividade que a gente faz, que a gente tem uma possibilidade, um leque ali de novos caminhos, novos ramos, que a gente está cego. Então, eu tenho que entender dentro da minha sociedade, da minha comunidade, da minha clientela, o que eles desejam consumir. E eu vou crescer o lucro entendendo o que eles desejam consumir. O que é que eu vou trazer de diferente para o meu cliente, vou trazer ele de volta aqui para mim. O tempo de crise eu digo que é um momento de recomeço, é um momento da gente observar para a nossa atividade econômica e entender que aquela crise econômica e financeira que a minha empresa está passando, muitas vezes é um momento de eu me reinventar dentro do sistema. E isso é muito importante. Eu sempre falo que esses 3 pontos, se a gente conseguir trabalhar a estratégia, a liderança e observar o lucro pela clientela e o desejo da minha clientela, entender o meu negócio, eu consigo sair da crise bem e muitas vezes até mais fortalecido. A empresa é um sonho particular de cada um que deseja empreender, né? E os sonhos a gente tem que olhar com muito carinho e cuidado. E a gente falar de conselho, às vezes a gente está pegando o sonho de outra pessoa e instalando no nosso sonho, que é a nossa empresa. A gente tem que ter essa observação de que muitas vezes o que deu certo para a empresa provavelmente pode não dar certo para a sua empresa porque você tem uma estratégia diferente, você tem um sonho diferente de empreender, de desenvolver a sua atividade. Entender que o conselho muitas vezes ele é para tentar lhe ajudar, mas você primeiro precisa entender qual é o traço da sua empresa, qual é a expectativa que você criou de um desenvolvimento estratégico da sua empresa, quais são os seus fatores de produção. Se você entende quais são os seus fatores de produção, você vai ver que muitas vezes todos os conselhos que vão vir de outros colegas que têm a mesma atividade não vão se encaixar, porque cada empresa é única. A gente não pode olhar de forma genérica para as empresas, porque cada empresa foi um sonho, foi uma idealização. A gente tem uma receita de bolo para a sua constituição, para o seu desenvolvimento inicial. Mas quando a gente começa a trabalhar no mercado, e aí entra essa discussão do tempo de crise, né? Que a gente tem vários momentos de crise na nossa economia brasileira, é aí que a gente vai ter o nosso diferencial. E se a gente for na receita do bolo, a gente vai ficar igual a todos. O diferencial é a gente ouve o conselho, vai fazer um filtro daquele conselho, ver exatamente o que é interessante para a sua empresa, mas seguir muito a sua intuição de empreendedor. A intuição é algo muito importante, viu, Patrícia? Eu sempre falo, você conhece o seu negócio, ninguém mais conhece mais do que você o seu sonho, o que você empreendeu. Então é muito importante você ter a sua intuição de mercado, porque às vezes essa intuição que vai trazer um novo viés para você do mercado, o seu diferencial de mercado. E é isso que falta muito hoje, viu? A gente está com muita ideia de empresas iguais, modelos. E quando surge uma empresa que traz um diferencial de mercado, essa empresa, ela se desenvolve mais rápido.
ela consegue se manter no mercado, porque ela trouxe algo diferente. E é isso que as pessoas querem. Elas querem o tradicional para o dia a dia, mas a maioria das pessoas, elas buscam algo diferente no mercado, algo que a gente não está ofertando e que tem um público aí vasto desejando consumir. Se a gente for olhar, a gente tem um artigo que é o artigo 966 do Código Civil, que a gente fala das características do empresário. E tem uma das características que eu gosto muito, que é a gente saber desenvolver a empresa de forma habitual, mas principalmente entender quais são os serviços, né, que são buscados pela sociedade de forma profissional. E quando a gente pensa, eu penso muito, quando eu converso com meus alunos, né, na disciplina de direito empresarial, eu converso muito com eles que é muito importante a gente entender como empresário ou como advogado que trabalha para empresas, o diferencial do mercado. O que o mercado deseja? Qual é o diferencial? Se eu tenho um público gigante que necessita de acessibilidade, quem é que está ofertando os produtos e os serviços desse público? Se eu tenho um público gigante que quer um diferencial, por exemplo, uma coisa que eu estava conversando outro dia, é manequim. É muito fácil você achar manequim do 38 ao 44. Passou do 44 ou baixou do 38, você não tem um público específico para você dizer, olha, eu tenho aquela loja que eu quero ali comprar porque eu sei que eu vou ter aquele meu produto. A gente tem vários nichos que não estão sendo buscados, não estão sendo desenvolvidos pelos empreendedores. E são nichos assim que tem muito mais recursos às vezes do que os nichos que já estão aí no mercado. A gente observar o mercado é a gente entender qual é o público que está ali querendo consumir. Tem gente querendo consumir, Patrícia, tem gente querendo consumir massa, mas não acha o produto. Aí fica recorrendo o quê? A internet. Então, muitas vezes a gente vai estar nas cidades, por exemplo, vai estar em Propiá, que tem um comércio forte, vai estar ali em Pôr da Folha, que tem um comércio forte, pegando aí a região. E a gente vai ter várias pessoas que desejam consumir alguns produtos e dizem, eu não tenho um produto na minha cidade, eu vou ter que sair daqui. E quando a gente faz isso, a gente está tirando dinheiro da cidade. A gente está tirando um recurso ali que era para estar circulando, riquezas que era para estar circulando. Eu sempre brinco o seguinte, o dinheiro está no mundo, só muda de mão. E a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade da mudança de mão e trazer para o nosso empreendimento. E quando a gente observa esses dois contrapontos, realmente Propiá é uma cidade que ela estagnou economicamente. E isso é um fato que a gente observa no decorrer aí de vários anos. Propiá tinha tudo para ser uma referência pela sua localização ali como fronteira. Mas muitas vezes o que a gente observa é a visão que você tem do mercado, a concorrência que você tem. Quando você está num espaço onde você tem uma acomodação, Márcio, muitas vezes você não se preocupa em fazer o diferente. E isso estagna um comércio. Eu digo que a pior crise que pode ter dentro de um empreendimento é a acomodação. Se você acomoda, você não consegue observar os nichos que estão ao seu redor, as possibilidades que estão ao seu redor. Propiá, a gente não vê mais essa movimentação. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se acomodando com o mercado, com o nicho. Já estou ganhando o meu, já tenho meu diferencial na cidade e não busca outras perspectivas. Quais os novos mercados que estamos tendo dentro do nosso município, nos nossos arredores? Tem várias cidades ali ao redor que poderia estar fomentando esse comércio. Propiá poderia fomentar vários tipos de comércio, não só, desculpa, mas só pode fechar, não só no viés do empreender lojista voltado a produtos e serviços, mas no turismo também. Isso daí fomentaria sobremaneira o comércio de lá. Propiá como um polo comercial adormecido, porque se ele consegue desenvolver realmente o potencial dele voltado para o turismo, teria um atrativo muito grande, uma visibilidade muito grande, e o que traria várias pessoas para a cidade, e isso consome. Quanto mais movimentação a gente tem dentro da cidade, quando a gente fala de parcerias públicas e privadas, a gente pega o quê? O ente público incentivando que as pessoas venham conhecer a sua cidade, venham olhar para Propiá como um centro, não só de passagem, né? Por ser fronteiriça ali, mas um centro comercial, um centro de entretenimento, uma referência da região. A localização de Propiá, eu digo que é uma localização muito boa, porque ela tem vários atributos que são convidativos para as pessoas conhecê-la.
Então, a partir do momento que eu consigo movimentar através dos entes públicos, trazer pessoas a vir conhecer a cidade, eu movimento o comércio. Comércio nada mais é do que circulação de pessoas. Se eu tenho várias pessoas circulando na cidade, se eu tenho uma cidade que possui uma movimentação, eu vou ter um comércio forte. É algo que a gente tem que pensar. Como eu vou olhar para o comércio e vou olhar para a minha cidade. Se eu estou numa cidade que não tem atrativos, não que eu esteja dizendo que Piauí não tem diversos atrativos, mas atrativo é dizer assim, ó, eu tenho vários eventos durante o ano que trazem diversas pessoas para a minha cidade. Eu vou ter movimentação no comércio, eu vou ter a visão dos empresários dizer, poxa, eu vou investir no meu estabelecimento, por quê? Porque eu vou ter o evento X, evento X, evento X, e isso vai trazer um público para mim. E eu vou ter um retorno. Muitas vezes o empresariado ele tem um receio de fazer um investimento. Por quê? Porque ele não vê um retorno. E às vezes tem esse receio de, eu vou fazer um investimento na minha estrutura, eu vou aumentar o leque de produtos e serviços que eu oferto, porque eu tenho uma expectativa de uma clientela. E hoje eu pergunto, hoje, quais são os eventos, quais são as movimentações que são criadas, que a gente faria essa parceria aí, pública e privada, que incentive que a cidade tenha uma movimentação, uma circulação maior de pessoas. É isso que a gente tem que ter. O gestor público, ele tem que caminhar pensando o seguinte, que se eu tenho uma economia forte, voltada para a ideia do empresariado dentro da minha cidade, eu vou ter um município que vai ter uma arrecadação maior, vai ter uma circulação de riqueza maior, e isso vai fortalecer aquele ente público. Então, é uma mão de via dupla. Se o ente público consegue trazer pessoas para a cidade, auxiliar essa circulação, o empresariado ele consegue fazer que aquela cidade fique atrativa, porque ele vai ter uma visão de um retorno econômico. A gente não pode deixar de falar o seguinte, Patrícia e Márcio, não existe empresa sem uma visão de lucro. Se eu não tiver uma expectativa de lucro, uma visão de lucro, o porquê eu vou investir muitas vezes? E às vezes eu posso até fazer investimento esperando um retorno, mas eu vou fazer esse investimento uma única vez. Se eu não tiver um retorno, eu vou começar a ter um receio de investir o meu capital ali. A gente está falando de ativos e passivos, de entrada e saída de dinheiro. Então eu preciso ter um retorno. E o ente público ele pode ter um papel crucial nesse retorno. Dicas para a gente manter o nosso negócio vivo e enfrentar todas as crises que a gente vem passando, principalmente a pandêmica. A primeira delas é a gente parar de reclamar da economia e entender que a economia ela sempre teve altos e baixos. Claro que a gente teve um baixo aí que foi inesperado, que foi o pandêmico, né, que teve uma repercussão mundial. Mas a gente tem que parar de reclamar da economia e observar que a crise sempre existiu e ela sempre vai existir e a gente tem que se preparar para isso. O empresariado ele tem que estar preparado, ele tem que ter fluxo de caixa para isso. Ter uma organização financeira e econômica da sua empresa. O segundo ponto que eu sempre trago como dica, né, eu sempre falo o seguinte, e aí eu faço um gancho com o açaí bem rapidinho. A ideia não é a competição, a ideia é tornar o seu produto diferenciado. Se você conseguir fazer isso, você tem um ponto aí de diferenciação no mercado. Você pode ter 1000 açaís, mas se seu açaí tiver um diferencial, as pessoas vão querer ir no seu. Outro ponto que eu acho muito interessante é quando a gente começa a trabalhar com a ideia de olhar para a nossa atividade sempre e entender o que é que eu posso melhorar. O meu cliente entrar na loja e olhar para ele e dizer, poxa, eu posso ofertar mais uma coisinha ali, ó, porque ele desejava aquele produto, hoje eu não tenho, mas eu já vou providenciar porque é um novo nicho de mercado. Então, entender o desejo do meu cliente, o desejo do mercado ao qual eu estou inserido. E também entender as tecnologias, né? Hoje em dia, gente, a gente não pode deixar de observar, por exemplo, ter um Pix, ter a possibilidade de passar cartão de crédito, ter facilidades para o cliente. As redes sociais. Redes sociais é tudo hoje em dia. Facilidade para o cliente olhar para a minha loja e dizer, ali eu vou encontrar o que eu desejo e vou poder realizar a compra da forma mais viável. E por fim, eu sempre falo que esse é a cerejinha do bolo, é entender o seguinte, e aí Patrícia e Márcio, e todo o empresariado que esteja ouvindo a gente, eu digo que esse é um pontapé muito importante para a sua empresa. Entenda que é muito importante você ter novos clientes, mas nunca esqueça do seu cliente antigo.
Esse é um grande erro do empresariado. A gente tem tanta vontade de, eu quero crescer, eu quero novos clientes, novos horizontes, e a gente esquece de quem já é nosso cliente. A gente não faz um diferencial para que ele se mantenha ali, porque com rede social, que é tão ativa, mas a melhor propaganda ainda é o boca a boca. E o boca a boca está nas redes sociais hoje. Então, empresariado, não esqueça do seu cliente que você já possui. Corra atrás do novo, mas não esqueça desse. Às vezes você vai estar na gerência ou você vai estar simplesmente nos bastidores ali da sua atividade empresarial. É o seu colaborador que vai receber o seu cliente. Então, se você tem um colaborador que recebe o seu cliente como se fosse o dono do negócio, você ganhou na loteria. Esse é o diferencial. Mas como fazer isso? Como criar essa ideia de pertencimento do colaborador? O grande desafio é esse. Você trazer o colaborador, mostrar a ele que ele faz parte da construção da empresa, do desenvolvimento da empresa, e que se a empresa crescer, ele vai crescer junto. E aí a gente começa com todo aquele planejamento de que se você entrar hoje na minha empresa como um vendedor e você fizer um trabalho de excelência, você vai ter um desenvolvimento dentro dela. Você criar expectativas de desenvolvimento, de crescimento daquela pessoa. E não deixar ela estagnada naquele lugar. Você valorizar, você mostrar o quanto o trabalho dela está sendo reconhecido. E isso... é o outro lado da moeda, né? É o outro também lado que é muito difícil, né? Eu digo que é difícil para o empresariado e é difícil também para os colaboradores, porque você tem uma linha muito tênue aí de como você lidar. São pessoas, lidar com pessoas é difícil. Mas se a gente consegue fazer um planejamento, por isso que é muito importante o sistema de RH, né? Onde você faça um desenvolvimento real daquele colaborador dentro da sua empresa, como forma de motivação também, tem que ter a motivação. Perfeito. Se você não tiver a motivação, você não vai ter um trabalhador que queira vestir a sua camisa, como a gente fala no popular, né? Então é muito importante a gente ter um trabalho conjunto, desde o recrutamento, é muito importante isso, o recrutamento daquele funcionário, e não só aquele, fulano trabalha direitinho, não. Um recrutamento mesmo para ver se ele tem um perfil da sua empresa, entender o perfil da sua empresa, como também o desenvolvimento dele dentro da atividade. O porquê ele vai querer vender mais. Ele tem que ter um incentivo. A gente não tem como lidar nos dias atuais sem trabalhar com a ideia de incentivos. Se você vender, se a empresa crescer, você vai crescer também. Porque isso incentiva, isso motiva. E muitos colaboradores necessitam dessa motivação.